continuação ao nosso estudo dos princípios. Hoje nós vamos aprender mais um princípio aqui juntos, que é o princípio da lealdade. Por que esse princípio é tão importante? Eu vou pedir para o maestro colocar para nós aqui o Salmo 101, versículo 6. Você vai ler comigo e eu já começo a mensagem com você, tá? Vou só te dar uma explicação antes da gente começar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Os meus olhos procurarão quem, queridos? Os fiéis dessa terra, para que eles estejam comigo. O que anda num caminho reto, o que diz a Bíblia? Esse me servirá. Então o que eu estou pregando para você? Hoje é o terceiro domingo. Eu estou pregando sobre a lealdade. Quem esteve no primeiro domingo, você aprendeu as razões por que a lealdade dentro de uma igreja e no meio do povo de Deus é importante. Semana passada eu falei de 2 estágios que fazem a pessoa se tornar desleal. Falei quando a pessoa começa com insubordinação, aquela rebeldia, eu falei com você, e também quando a pessoa se ofende. A pessoa fica ofendida, se magoa com alguma coisa, isso vai levar ela para um caminho da deslealdade. Então por que eu estou ensinando você? Porque Deus procura fiéis. E é isso que Deus quer que você seja. Quem é que vai ser fiel? Diga amém. Então nós precisamos ser fiéis, tá? Eu não estou fazendo esse estudo aqui por causa do fulano A, do B ou do C. Eu não estou fazendo por causa de ninguém. Eu estou fazendo por você. Para que você aprenda a importância da lealdade, da fidelidade. Por quê, pastor? Porque se você for uma pessoa desleal, nem no céu você vai entrar. E quem é que quer ir para o céu? Agora, para ir para o céu tem que aprender a ser leal, eu tenho que aprender a ser fiel. Vamos começar então? Pega a sua folhinha comigo, nós vamos lá para a nossa terceira lição do nosso estudo aqui da lealdade. Hoje eu vou continuar falando com você sobre isso. Vamos lá? Agora veremos outros estágios da deslealdade. Não podemos nos esquecer que a deslealdade não se desenvolve em uma pessoa da noite para o dia, mas sim com o passar do tempo e a partir de alguns acontecimentos. Então devemos perceber cada fase da deslealdade para notarmos se nos encontramos em algumas delas. Se isso estiver ocorrendo conosco, precisamos começar a orar para que não venhamos a nos tornar pessoas desleais. Entretanto, se não superarmos esses sentimentos sozinhos, devemos buscar a ajuda de quem? Do pastor. Então, se você diz, pastor, olha, o que está sendo pregado são coisas que eu faço. Se você sozinho não conseguir mudar, não conseguir se libertar, você tem que me procurar, pastor. Eu tenho esse comportamento, eu agia dessa forma, o exemplo que foi dado no culto, eu faço igualzinho. Então significa que tem uma semente dentro de nós que precisa ser retirada antes que ela comece a crescer e leve você para a estrada da deslealdade. Porque se você entrar nessa estrada, eu já sei qual é o seu fim. Você vai sair da igreja, vai perambular por igrejas e às vezes, se não voltar, vai acabar se desviando. Eu já vi isso acontecer com muita gente, irmão. As frases que essas pessoas falam, você vai ler comigo, é as mesmas em qualquer lugar. Hoje eu estou aqui com você em Santa Maria, mas essas frases eu já ouvi em Caxias do Sul, eu já ouvi na cidade de Canoas, eu já ouvi em Porto Alegre. É a mesma coisa. As pessoas fazem a mesma coisa e falam as mesmas coisas, porque não são as pessoas, mas é o demônio que está influenciando elas. Ele é o mesmo. Por isso que as bocas e as pessoas são diferentes, mas as palavras que elas falam são o quê? Porque é o mesmo espírito que está agindo nas mesmas pessoas. Pode ser cidades diferentes, mas é a mesma coisa que você vai ver aqui. Vamos lá, eu quero que você olhe para dentro de você. Se isso aqui tiver em você, não faça. Se você vê alguém agindo dessa maneira, ora por essa pessoa, porque ela está entrando por um caminho que não é bom. E ora mesmo por ela, para que ela não se desvie, porque a gente não quer ver ninguém se desviar. Vamos lá? Estágio da deslealdade. Vamos para o terceiro. O terceiro estágio é qual? A passividade. Normalmente um indivíduo, que foi o que, queridos? Marque aí com a sua caneta. O que ele foi? Você tem que tomar muito cuidado com mágoa, com ofensas. Pastor, eu fiquei ofendido e tal. Tem que se curar. Não se curou, vem conversar. Em alguma coisa, se tornará alguém passivo.
que não se envolve em nada da igreja ou do ministério, como eventos, reuniões, passeios, a obra, campanha, outras situações propostas pelo ministério. Normalmente essa pessoa vai dizer coisas como, anote aí, ó, eu até grifei isso aqui. O que ela vai dizer, pessoal? Deixe-me ficar em meu canto. Eu não quero o quê? Problemas. É que a pessoa está ferida, ela vai se isolando. Não farei mais nada por essa igreja. Às vezes a pessoa vai dizer isso para você. Já me decepcionei uma vez e não quero me decepcionar quando? De novo, né? A pessoa vai dizer, não adianta. Não somos reconhecidos pelo que fazemos. Às vezes a pessoa vai dizer, eu faço e o pastor não me vê. Irmão, não é o pastor que tem que ver essa pessoa. Quem é que tem que ver ela? Ah, o pastor levanta os outros para ser obreiro, mas não levanta eu. Irmão, não é o pastor. Quem é que faz a obra? E é Deus que tem que ir tocando o coração das pessoas que servem a Ele. Amém. Só que isso vai acabar me levando para um caminho que não é bom. Continue comigo. Estou prestes a sair da igreja. Não fale nada para ninguém. Eu posso confiar em você? Aí é bom você dizer, nesse sentido não, porque eu estou indo lá falar para o pastor para ele conversar contigo antes que tu saia. Né? Porque essa pessoa não está bem, ela não está tomando saída por direção de Deus. Mas eu estou chateado, aí ela vai dizer aqui, eu posso confiar, mas eu estou chateado com muita coisa. E o que ela vai te perguntar? Por que essas coisas ela me pergunta, pastor? Porque ela quer plantar uma semente no teu coração. É a semente que frutificou no coração dessa pessoa. Não permito que isso ocorra. Ela vai olhar para você e vai dizer assim, ó, você notou as coisas o quê? Erradas? Ela vai te dizer, olha, estou vendo muita coisa errada na igreja, tu não está vendo? Esse é um grande problema, você tem que tomar cuidado com isso. Todavia, não estamos falando daqueles que sempre ficaram em seu lugar, mas sim estamos falando de pessoas que eram ativas e que de uma hora para outra se tornaram o que, pessoal? Ou seja, a pessoa que gostava de ajudar, de se envolver, de uma hora para outra não quer ajudar mais em nada, já sai de tudo, se isola, só quer vir no culto, daqui a pouco nem no culto vem mais. Essa pessoa está errada. Maestro, Provérbios 18:1, anota aí na sua folha, no estudo de hoje com a caneta. Leia na tela com o pastor aqui, ó. Provérbios, capítulo de número 18, anote aí, versículo 1. O que está escrito no versículo 1? Busca o seu próprio desejo, aquele que faz o quê? Que se separa. E essa pessoa começa a se isolar. Ela começa a separar, até o ponto que ela vai sair da igreja. Primeiro ela para de ajudar em tudo que ela ajudava. A pessoa vai parar de ajudar, até o ponto que ela vai decidir sair. Ó, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira o quê? Irmão, Deus é a verdadeira sabedoria. Deus não mandou me separar. Salmo 133, versículo 1. Pode anotar aí. Salmo 133 diz o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Então Deus mandou viver unido ou me separar? Quando eu me separo, eu estou me insurgindo contra a verdadeira o quê? E a sabedoria de Deus. Eu estou buscando os meus desejos. Eu estou buscando a minha vontade. Eu estou ferido e estou achando que é direção de Deus isso. Eu estou errado. Eu estou entrando pela estrada da deslealdade. Temos que orar por essa pessoa para que ela não se perca. Porque para muitos esse caminho é um caminho sem volta, irmão. Não vale a pena nós fazermos. Ah, pastor, mas eu estou vendo muitas coisas erradas na igreja. Calma. Você já ouviu falar daquele exemplo do... Eu li esse texto aí que colocaram, do rapaz que chegou para o pastor e disse, pastor, eu estou saindo da igreja. Por quê, irmão? É muita fofoca, coisa errada, gente que faz isso, faz aquilo na igreja, não sei o quê, e eu estou saindo. O pastor disse, então tá bom, irmão, antes de você sair eu vou te dar uma tarefa. Qual, pastor? O pastor pegou um copo d'água mais cheio que o meu, quase transbordando. Sabe quando a água está aqui na ponta? Se você der um passo, acontece o quê? O pastor diz, com esse copo, tu vai dar uma volta pela igreja inteira e não pode derramar água. O que ele fez? Ele foi caminhando bem devagar, concentrado, deu a volta na igreja toda e ele voltou e entregou o copo ao pastor sem derramar uma gota. Ele disse, pastor, está aqui o copo, não derramei nada. E o pastor perguntou para ele, o que tu viu de errado na igreja agora? Não vi nada. Mas por que ele não viu nada? Porque ele estava concentrado no quê? Esse é o problema. Quando você entrou na igreja, você não via nada de errado. Porque você estava olhando só para quem?
Esse é o problema. A pessoa começa a vir na igreja não mais para olhar para Jesus, mas para encontrar defeito em quem? Nos outros você vai achar em todos os irmãos. Olha para o irmão do lado e diga para ele: eu sou cheio de defeito. Amém? Então diga para o irmão do lado: não olha para mim. Nem me olha. Né? Diz para ele, nem me viu, né, pessoal? Nós temos que olhar só para... E esse é um grande problema, irmão. Quando a gente começa a se afastar, sabe, a gente se distancia. Não deixe isso acontecer com você. Seja envolvido com Deus. Pastor, mas um dia eu fiquei triste, um dia eu me feri, um dia eu me machuquei. Irmão, você tem que ser igual Pedro. Jesus chamou ele de Satanás. No outro dia, onde que ele estava? Andando com Jesus. Então, se você entrar no culto e olhar, ih, Satanás está chegando lá, tá amarrado. É brincadeira. Você tem que continuar firme, irmão. Amém? Pedro se ofendeu? Ah, tô indo embora, vamos lá. Vem, o André, meu irmão, vamos embora. Chama mais meu amigo, vamos cair fora esses dias. Não, irmão, você tem que ser essa pessoa que vai se curar, que vai orar a Deus, que vai buscar. Não fique ofendido. Isso faz você se afastar até de Deus. Você fica até para a sua oração, ela não fica boa. Porque só os limpos de coração verão a quem? Continue comigo. Porém, em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Nós vamos ler juntos aqui agora. Está escrito. O que está escrito em Jeremias? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, como, queridos? Fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do que, pessoal? Do sangue. Então, primeiro ponto, não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Segundo ponto, você vai fazer para Deus, tem que fazer o seu melhor. Outro ponto, irmão, não preserve a espada do sangue. Tem alguma coisa que você sabe fazer e a obra de Deus está precisando, não espere ser chamado, se coloque à disposição. Porque às vezes o pastor diz, quem é que pode ajudar? A pessoa, em vez de dar um passo para frente, ela dá um passo para onde? E ela sabe fazer. Ela está guardando a espada dela. Não, não guarda, você tinha que puxar a espada e ir para a guerra. Você tinha que puxar a espada e ir para a luta, servir a Deus. Por exemplo, nós vamos fazer uma grande reforma na igreja. Quantos sabem colocar um azulejo, sabem levantar uma parede, fazer um reboco, uma pintura? Ninguém se oferece. A pessoa está preservando a espada dela do quê? Do sangue. Ela tinha que se oferecer. Nós vamos fazer um grande evangelismo dia tal. A pessoa não tinha que dar um passo para trás, ela tinha que dar um passo para onde? Não, Deus, eu estou aqui. Eu sei fazer isso, eu quero fazer a obra. Pastor, eu sou engenheiro, se estiver precisando, eu sei fazer essa medida, eu assino lá. Então eu tenho que ser a pessoa que me ofereço e não que me distancio. Vamos lá, daí diz, vamos ler o versículo de novo? Como é que diz? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor como? Fraudulentamente é qualquer jeito, ou usar de malandragem, ou qualquer coisa para Deus. Não, não faça isso. Faça corretamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do quê? Então eu sei fazer, eu tenho que me oferecer. Eu estou com tempo livre? Olha, eu estou livre, se precisar de mim dia tal. Pastor, está precisando de alguém para cuidar do estacionamento? Eu me ofereço para cuidar do estacionamento da igreja. Então eu estou livre, eu quero ajudar. Eu quero fazer alguma coisa. Vamos lá. Deus espera que venhamos a nos envolver mais aonde? No reino. Pastor, eu quero entrar no grupo das mulheres. Eu quero entrar no grupo dos homens que vencem. Eu vou vir no culto dos jovens, vou me envolver com os jovens, então eu tenho que estar envolvido. Pastor, eu vou participar da terceira idade. Se envolva. Vença essa passividade, então se dedique mais. Faça o que, pessoal? Se ofereça, não espere o pastor lhe chamar. Se coloque à disposição, porque até mesmo quem não é visto, não é lembrado. Não preserve a sua espada do sangue. Se ofereça, não se esconda. Agora, se você começar a andar com alguém assim, que é passivo, que se esconde, você acabará se contaminando com as atitudes e os pensamentos dessa pessoa. Tome o quê, pessoal? E às vezes a pessoa vai dizer, tu tá ajudando? E se eu fosse tu, eu parava, porque eu já ajudei e me machuquei. Eu não ajudo mais, eu não me ofereço para mais nada, porque ninguém nos vê, ninguém nos reconhece, tu tá perdendo o teu tempo. Irmão, se a pessoa falar isso para você, ore por ela. Porque servir a Deus não é perder tempo. Nada que a gente faça para Deus, a Bíblia diz, nada é em vão. Continue comigo. Absalão se tornou uma pessoa passiva antes de fazer o quê? De matar o seu irmão, que era o Amnon. 2 Samuel 13, 22, já vou ler para você. Se você chegou a essa fase, faça o quê?
Pastor, eu sou essa pessoa, não quero me envolver em nada, não quero ajudar em nada. Ô pastor, tem a limpeza da igreja, eu podia estar ajudando a limpar a casa de Deus. Pastor, eu não sei cantar, não sei fazer nada, mas se me der uma vassoura, eu arrebento. Amém? Então a pessoa pode estar ajudando na casa de Deus, pode estar ajudando. Pastor, deixa comigo aqui que eu vou varrer como ninguém varreu. Estou dando o meu melhor para Deus, estou me dedicando. Agora vamos lá, continue. O versículo que eu botei de 2 Samuel 13. Porém Absalão não falou com Amon, nem de mal e nem bem, porque Absalão fazia o quê? Então Absalão, ele se afastou de tudo. Ele começou a se afastar do irmão dele, porque ele começou a guardar um ódio no coração, uma raiva. E irmão, quando você se afasta, o diabo trabalha nos pensamentos da pessoa. E o diabo ficou colocando no pensamento do Absalão, arquitetando um plano de como ele mataria o próprio irmão dele. Então a pessoa que se afasta, o diabo só vai trabalhando na mente da pessoa e botando filme, pensamentos que não são bons. Não seja uma pessoa afastada. A Bíblia não mandou ninguém se afastar. Ainda está dizendo ali no Provérbios 8:1 que lemos, que quem se afasta está se levantando contra a verdadeira sabedoria e está buscando seus próprios interesses. Salmo 133 diz, os irmãos devem viver como? Em união, não afastado. Irmão, a ovelha que se afasta do rebanho, ela se torna uma presa fácil para o leão, que quer pegar alguém. Mas quando ela está perto, é difícil o leão atacar ela. E o diabo sabe que para te atacar, primeiro ele tem que te afastar. E para te afastar, ele tem que começar a te mostrar coisas que às vezes não existem, sujando o seu coração. Agora continua comigo. E ele não falou nem bem nem mal, porque Absalão odiava Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Vamos para o quarto estágio. Qual é o quarto estágio? A crítica, quando nós nos tornamos aquela pessoa crítica, a pessoa ela acha defeito em tudo, ela acha erro em tudo, ela vai achar no pastor, ela vai achar no louvor, vai achar no grupo dos obreiros, vai no evangelismo, na limpeza, no culto, na abertura, na palavra. A pessoa começa a enxergar defeito, até na campanha que passa, tudo que tiver na igreja, ela vai achar um defeito. Olha, a pessoa é tão crítica que se ela se olhar no espelho, ela vai dizer, o que você quer? Você está feio hoje. Porque a pessoa não percebe que ela está com um espírito dentro dela. Um espírito de quê? De crítica. E isso está levando ela para um caminho da deslealdade. A pessoa vai deixar Jesus. Vai deixar a igreja. Ah, mas acho que essa igreja está errada. Irmão, você acha que Deus ia fazer você se converter na igreja da graça? Ia salvar a sua vida. Ia curar você. E você acha que Deus ia deixar você num lugar errado? Um lugar que te curou, te libertou e te ajudou? Mas como é que antes era o lugar certo? A igreja continua a mesma ao longo dos anos. Quem mudou fomos quem? Porque a igreja é o mesmo estilo. Olha, quem é que tem a nossa TV aí? Você já olhou os cultos do missionário antigos? Às vezes o altar ainda era de madeirinha. Alguém já pegou aqueles cultos lá? É o mesmo jeito ou não é? Porque a igreja continua a mesma. É nós que às vezes não percebemos que o nosso coração foi mudando. Continue comigo. Vamos lá? Normalmente a pessoa, antes de ser desleal, ela começa a se tornar o quê? Um crítico. Pois começa a ir à igreja não mais para ouvir a palavra, mas para observar as falhas de quem? Do pastor. Então nem olha para mim. Quando você vier no culto, faz assim. Só ouve o que eu prego, tá bom? Continua comigo. As falhas do quê, pessoal? Do louvor. Irmão, o louvor é assim, tem gente que já toca faz tempo, aí sabe um pouco mais, mas tem pessoas que estão começando, e quando a pessoa está começando, às vezes ela vai falhar, é ou não é? Mas ela está começando, depois ela também vai pegar o ritmo dos outros, vai ficar todo mundo como? Todo mundo igual, mas no início a pessoa falha. Para olhar a falha do obreiro, o obreiro que já está faz anos, ele está acostumado, mas o obreiro que é recém começou, às vezes vai esquecer alguma coisa ou não vai? Porque então vai acontecer, a pessoa está começando. Leia comigo, vamos lá? Então as falhas do pastor, falhas do que, pessoal? Do louvor, falhas do que? Da igreja. A pessoa começa a ver falha onde? Nos obreiros. Continue. Então a pessoa ela não vem mais para assistir o culto, mas sim para observar o que ocorre aonde? Na sua volta, como Miriam, que antes de se levantar contra o Moisés, ela começou a olhar para o quê?
para as falhas dele. Vamos ler Números 12:1? Coloca aí, o maestro colocou, leia. E falaram Miriam e Arão contra quem? Nunca faça isso. Você falar da pessoa de Deus, se levantar contra ela, vai trazer um prejuízo para você. Às vezes não é na hora, leva um tempo, mas vai acabar vindo um prejuízo. Por causa da mulher cuxita que ele tomou, por quanto ele tinha tomado uma mulher o quê? Então começou a falar do Moisés por causa da mulher que ele casou. O que aconteceu com a Miriam? A Miriam, ela deixou o orgulho entrar no coração dela, porque Deus começou a usar ela como uma profetisa. E ela começou a achar que agora ela não precisava mais do Moisés, que tanto é que nesse capítulo 12, você pode ler em casa o capítulo todo, vai ser importante. Bota aí como tema, lê o capítulo 12 de Números. Ela começou a achar que agora ela era alguém especial. Ela disse bem assim, Deus só usa o Moisés, não pode me usar? Deus pode me usar também, porque ela também profetizava. Bom, Deus ouviu isso. Deus ficou bravo, porque ela juntou Arão e começaram a fazer um motim contra o Moisés, que era o líder deles. Deus manda chamar os 3 na tenda. E Deus dá um xixi na Miriam. Você imagina, o próprio Deus deu um xixi nela. E falou, Miriam, Moisés não é só um profeta. Ele é muito mais que um profeta. Porque com ele eu falo face a face. Ele vê a face do Senhor, tu não. Ele vê a face do Senhor, tu não vê. E tal, xingou ela, tá falando do meu servo e tal. A Miriam ficou leprosa. A vida dela parou. Irmão, normalmente a vida da pessoa começa a fazer isso, ser desleal, começa a falar mal, vai parar. E ela teve que voltar e pedir ajuda, adivinha de quem? Do próprio Moisés, que teve que orar por ela para ela ficar curada. Senão ela teria morrido daquele jeito. Então não vale a pena essas maldições. Vamos aqui. Esses textos estão na Bíblia para quê, pastor? Para nos ensinar a não fazer o que essas pessoas fizeram. Aí diz aqui, não se esqueça de que o seu pastor, o que o seu pastor é? É humano, e o que ele terá? Falhas como qualquer outro ser humano. Todavia ele foi ungido, escolhido por Deus para ser o seu pastor. Acredite você nisso ou não. Mas nunca pare de acreditar. Por exemplo, quem é que lembra do missionário Alcides aqui? Levanta a mão. Ele é um homem de Deus ou não é? Ele foi o meu pastor. Me levantou. Ele me preparou para a obra. Praticamente quase tudo, muita coisa que eu faço, eu aprendi com o missionário Alcides. Se você fosse para Porto Alegre ser ovelha dele, você ia ver que o trabalho que eu faço é muito parecido com o dele. Né? Olha tudo que ele fez nesse estado. Ele é um grande homem de Deus, sim ou não? Eu admiro ele até hoje, mesmo ele não estando mais, estando na glória, eu admiro. Mas eu trabalhei com ele quase 3 anos do lado dele. Então eu conheci muito ele. E eu posso dizer para você, pastor, ele era perfeito? Não. Não estou dizendo que ele estava no pecado, ele era um homem de Deus santo, mas ele também tinha falhas, mas eu nunca deixei de admirar ele, nunca deixei de respeitar ele, porque eu sabia que ele era o líder e Deus tinha escolhido quem? Ele tinha as falhas, porque todo ser humano tem. Se nós andarmos juntos, eu vou conhecer as suas e você vai conhecer o quê? As minhas, todos temos. Mas eu nunca deixei de admirar ele, porque eu sabia que ele era de Deus. Uma vez tinha um pastor que eu admirava muito também, quando eu era obreiro e auxiliar, tinha um pastor que eu admirava ele. Mas o dia que eu virei pastor também, sentei na mesa com ele para comer, e ele começou a me falar coisas, e falou até do missionário. Eu olhei e disse, com esse aqui eu não vou andar mais, porque ele está falando mal do meu pastor. Admirei até agora, mas a partir de hoje morreu a admiração. Porque ele está falando mal do meu líder, do meu pastor que me levantou, que me ensinou. Né? Ele não é perfeito, mas está errada a atitude dele. Aonde que está esse pastor que sentou comigo na mesa? Não está mais. Amém? Porque o desleal não vai permanecer. Pode ser uma pessoa talentosa. E ele era talentoso. Tinha muito futuro. Só que ele deixou o coração dele se tornar o quê? Desleal. Ele tinha muito futuro, eu admirava ele, mas não está mais, porque ele fez o que a Miriam fez, começou a falar mal do Moisés. Não faça, não é bom. Continue comigo. Você imaginou? Um dia um missionário falou, Luiz, me substitui. Eu falei, que honra substituir o senhor, o senhor achou que eu sou capaz? Eu pensei que eu não era. Fui substituir ele. Você imaginou um dia eu substituir? Pessoal, tudo bom? Estou aqui porque o missionário ficou em casa, ele não veio. Não está amarrado, isso não se faz. Amém? Você tem que falar bem do pastor. Olha, eu estou aqui porque o pastor não pôde, ele teve um compromisso e eu vim aqui para quê? Substituir ele.
Já imaginou um domingo de manhã, um obreiro pregando aqui? Irmãos, hoje eu vim porque o pastor Luiz ficou dormindo. Vamos lá, abra a Bíblia. Está amarrado, né? A gente não pode fazer essas coisas. Vamos lá, segue aí. Coisa séria, né? Já imaginou? Aí diz mais aqui, ó. Aqueles homens de Deus que nós mais detestamos serão os que terão as maiores bênçãos para nos dar. Então, não perca o que Deus tem para lhe dar através do seu pastor. O valor de alguma coisa depende de como você a vê. Se olhar com os olhos críticos, só verá o que, pessoal? As imperfeições. Eu vou dar um copo para todo mundo que vem na igreja. Vamos começar a campanha do copo. Entrou na porta, segura o copo. Amém? Oh, Jesus, achei a igreja perfeita. Aleluia. Vamos lá, segue em frente. Aí diz mais. Contudo, se olhar com os olhos bons, verá o quê? As qualidades, irmão. Veja as qualidades do seu pastor e da sua igreja. Pare de... Vamos para a próxima página juntos. Pare de pensar que a grama do vizinho é melhor. O dia que você for no quintal do vizinho, verá que a sua grama era o quê? Tu vai ver que a tua era melhor que a dele. Não, aquela igreja lá, aquela igreja lá, pastor, eu vou ter... Mentira, irmão, já vi muita gente acontecer e se arrepender. Lá vai ser... Irmão, todo lugar tem problema. E principalmente vai ter problema quando o problema está dentro de você. Aí vai ser difícil. Como você tem visto a sua igreja? O seu pastor, o corpo de obreiros, as decisões tomadas. Não se esqueça que Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais? Então olha o que eu vou te falar, você não enxerga com os olhos. Você enxerga com o coração, é o que Jesus está dizendo. Por que eu estou enxergando só coisas ruins? Porque às vezes dentro de mim tem coisas ruins. Agora, quando eu enxergo coisas boas, é que dentro de mim talvez tem coisas boas. Eu vou te dar um exemplo, você entrou na empresa, você é o primeiro dia de trabalho, funcionário novo, você não conhece o dono. Quem entrevistou você foi o responsável pelo RH. Ele te entrevistou, te aprovou, você vai trabalhar. Aí o colega mais velho chega, ó, aquele lá é o dono, hein? Maior chatão, orgulhoso, arrogante, passa por cima de todo mundo, não está nem aí para nós, que ele lá não presta, é o dono da empresa. Quando você olhar para o dono, como é que você vai olhar para ele? E nem vou chegar perto desse cara, porque já me disseram que ele é o quê? É arrogante, esse cara não presta. E daí se o cara falar, mais alto, já viu mesmo, é bem como me disseram mesmo, já está gritando ali. Irmão, porque você não está olhando para ele com os seus... mas com aquilo que botaram dentro de você. É a mesma coisa o restaurante. Vou te dar um exemplo de restaurante que é bem melhor. Você já pediu dica para alguém de restaurante? Já pediu? Não? Tá, agora presta atenção. Você fala com fulano, fulano, aquele restaurante é bom? Fulano diz, aquilo lá é muito ruim. Você vai olhar de uma forma ruim, porque já tem algo no teu coração, a gente não enxerga com os olhos. Quando você entrar, me disseram que é ruim, você nem pega o prato. É bem assim, tu nem pega o prato nem os talheres, tu vai dar uma olhada no buffet. Me disseram que é ruim, deixa eu dar uma olhada nesse buffet. Tem massa, feijão, salada, não sei, me disseram que é ruim esse negócio, vim dar uma olhada. Você primeiro vai no buffet dar uma entrevistada, aí você viu mais ou menos, agora eu vou pegar o prato. E às vezes tu vai comer, como é que é o restaurante? É bom. Agora, fulano, como é que é aquele restaurante? Alguém te disse, é uma maravilha. Você nem olha o buffet, você já pega o prato e vai para a fila. Já reservou até a mesa, sim ou não? Mas como é? É por causa que eu não estou enxergando com os meus, mas é com coisa que alguém me falou que está dentro de mim. Então esse é o grande problema que você tem que cuidar. A gente não enxerga com os olhos, você enxerga com aquilo que tem dentro de você. Jesus está dizendo, se os teus olhos são bons, é porque o teu corpo tem o quê? Luz. Por isso que você tem que manter o coração limpo. E às vezes nem perguntar para os outros, como é que é o fulano, como é que é o Beltrano? Senão você vai tirar a conclusão dos outros e não vai conseguir tirar a sua. Esse é um grande problema. Vai comprar um carro. Ô fulano, como é que é o carro da marca tal? Não presta. Só estraga. Aí você, nunca vou comprar dessa marca. Por quê? Te andou? Às vezes você nunca botou a poupança no banco daquele carro e deu uma volta na quadra. Mas por que você não compra? Não, é que me disseram que não presta. Mas tu já experimentou?
Às vezes a gente nunca experimentou. Você vê como esse é um grande problema? A gente enxerga com o coração. Vai lá, segue em frente. Quinto estágio. Qual que é o quinto estágio, queridos? O estágio político. Leia comigo. O político é alguém que tenta envolver os outros. Aonde, queridos? Nas suas ideias e filosofias. Quando alguém está se tornando desleal, essa pessoa procura envolver os outros em suas ideias, fazendo seguidores e levando-os a acreditar que realmente existe um problema a ser tratado onde? Naquela igreja ou com o pastor local, ou então com o corpo de quê? Depois eu vou ler contigo 2 Samuel 15, do 4 ao 6. Muito cuidado com os grupinhos. Irmão, não é bom você ter grupo que envolva coisas da igreja sem falar com o pastor. Por exemplo, montei um grupo com o irmão fulano, Beltrano, nós estamos fazendo evangelismo. Não, mas era bom falar com o pastor, que eu vou fazer esse evangelismo. Pelo menos pedir orientação. Às vezes nós vamos te ajudar e até te dar material para você poder fazer. Não saia fazendo as coisas assim independente. Não, pastor, isso aqui é um grupinho fechado, ninguém entra. Isso é perigoso. Se é fechado, ninguém entra, é porque nós falamos coisas que não queremos que ninguém saiba. Isso é perigoso. Vamos lá. Com as amizades, cuidado com as amizades que você tem. Com aqueles irmãos que são o quê? Isso aí mesmo, que são bênçãos, né? Pastor, aquele irmão é uma bênção, mas é bênção de coisa boa ou de coisa ruim? Porque o crente, tudo ele fala que é bênção. Como é que tá, irmão? Uma bênção, pastor. Vamos lá. Aí diz aqui, pois eles poderão fazer com que você se torne desleal, principalmente se o grupo é fechado e começa a excluir determinados irmãos. Vigie as conversas, cuidado com os políticos, eles possuem um poder de convencimento diabólico. O que é de Deus permanece e o que não é vai desaparecer com o quê? Então, viu? Mas a pessoa é uma bênção, mas como é que ela desapareceu? Então não era de Deus. Pastor, montei um grupo, vamos convidar. Não convida o irmão fulano, senão ele conta tudo para o pastor. Bom, então tem um problema nesse grupo, se ninguém pode saber. Vamos seguir. Vamos ler o versículo de 2 Samuel 15. Olha como Absalão, o filho do Davi, ele foi um político. Ele começou a roubar o coração do povo para o lado dele, sendo desleal com o pai dele, que era o rei Davi. Olha só, dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se achegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava a mão dele e a beijava, e dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim furtava Absalão o coração dos homens da onde? Deixa eu te explicar o texto. Você sabe que o povo, eles tinham que ir até o rei, porque o rei funcionava também como um juiz. As principais pessoas, não toda a população, senão o rei não parava de julgar ninguém. Os principais problemas passavam para um responsável. Esse responsável tinha que ir até o rei e depois levava a resposta para o povo. Só que quando esse responsável estava indo para entrar no palácio, quem é que estava na porta do palácio? O filho do Davi, o Absalão. O Absalão era um príncipe, um aspirante ao trono real. E ele começou a ser desleal com o pai dele. Porque, claro, como ele era um príncipe, as pessoas se dobravam diante dele. Quando a pessoa ia se dobrar, ele tinha uma falsa modéstia. Não precisa se dobrar, sou igual a você. Pegava a mão da pessoa, dava um beijo e dizia, quem me dera, hein, poder julgar a causa de todos. Eu teria tempo. Meu pai não tem, né? Ele é muito ocupado para falar com vocês, mas eu, se fosse o rei, eu julgaria a causa de todo mundo. E o pessoal começou, quem sabe ele pode ser o rei, o Davi não. Sabe o que aconteceu no futuro? Ele roubou o trono do próprio pai. Ele tirou o Davi do trono. Mas ele começou aos poucos, convencendo um, convencendo quem? Outro, e foi convencendo outro. Até que ele juntou um grupo grande e tirou o pai dele. Ele foi político. Ele foi fazendo coisas para agradar as pessoas, para as pessoas fazer o que ele queria. E ele tirou o pai do trono, o próprio rei. Continue comigo. Vamos lá. Os desleais usam perguntas como isca, pode sublinhar isso aí, para capturarem alguns ingênuos para onde, queridos? Para o seu time. Como? Você vai ver que essas frases talvez você já ouviu em algum lugar. Tomara que não seja aqui, para a glória de Deus.
Olha só a pergunta. O que você achou do culto hoje? Achei que estava um pouco sem graça. Eles vão falar para você está caminhando na calçada, você está saindo na rua, indo para casa, vai na parada com o irmão vai com você no carro, o irmão te liga porque pegou seu celular, te manda um WhatsApp. Ai, achei o culto sem graça hoje. Continue comigo. Visto que cremos na Bíblia, não acha que deveria haver mais o quê? Milagres? Continue. Você acha que o pastor parece que está perdendo a unção, que ele está cansado? Olha o que eles vão dizer. Você percebe que há muitas pessoas saindo da onde? Não, viu? Tem muita gente saindo da igreja. Essas são as coisas que eles vão falar para tentar pegar você. O que mais? Estou vendo algumas coisas erradas na igreja. Você não está vendo também? Viu o pastor e a esposa dele? Aí vão começar a falar do pastor e da esposa. Tal e tal coisa. O fulano é puxa-saco do pastor, você notou? Aí a pessoa vai dizer, eu só quero abrir os seus olhos. Você é muito ingênuo. Está começando e não conhece as coisas. E eu sei como elas... É bem assim que eles falam. Pessoas diferentes, mas as frases são as mesmas. Porque o demônio que está usando elas é o mesmo. As frases são iguais. Vai para qualquer lugar do Brasil. Elas vão falar a mesma coisa. É a mesma frase, porque é o mesmo espírito. Não deixe ele entrar no seu coração. Vamos lá. Estas e outras perguntas são usadas para colocar algo no coração das pessoas. Não deixe o inimigo dominar o seu coração. Guarde-o. Não se esqueça de que o salmista disse que ele não tomaria partido naquilo que não cabia a ele resolver. Salmo 131, já vamos ler. Se você notar algo estranho, faça o quê? Ore. Deixe o Senhor agir e não você. Olha o Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou e nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para quem? Então Davi disse, eu não me meto nessas coisas que eu não posso resolver. Tem coisa que compete ao pastor e não a nós. Vamos lá. Existem pessoas que gostam de saber sobre assuntos que não convêm a elas. Possuem uma curiosidade para quê, queridos? Mal, porque para ajudar não é para ajudar ninguém. Querem saber por saber e não para fazer algo para ajudar. Pois fazem perguntas, questionam, porém existem questões que não nos pertence saber, pois são elevadas demais para nós. São questões que pertencem a quem? Ao pastor resolver, aos obreiros, à liderança da igreja, e não a nós como o quê? Agora pegue uma caneta, anote. Normalmente, estas são as frases mais usadas pelo indivíduo desleal. Essas aqui, eles sempre usam essas frases. Aqui é incrível. Leia comigo. As pessoas estão dizendo, ou todos estão dizendo, ou está todo mundo. Você não percebe? Olha para mim. Só que se você perguntar para o desleal, tá, me dá o nome de todo mundo. Às vezes é só ele. Tu não viu? Tá todo mundo falando, todo mundo dizendo, todo mundo, tu não percebeu? É todo mundo. Tá, mas quem é todo mundo? Me dá a listinha com os nomes, só tem o dele. Amém? Ou às vezes é uma pessoa só que reclamou, mas a pessoa sempre vai te olhar e vai dizer, olha, tá todo mundo, tu não viu? E às vezes é um que reclamou, ou às vezes é só ele, mas ele sempre quer usar o efeito manada, porque isso trabalha no seu psicológico. Quando diz que é todo, é mais forte do que dizer, eu estou pensando. Então é muito mais forte dizer que está todo mundo para tentar te convencer que você é o único fora, que você é o único que não notou. Então você tem que tomar cuidado, isso é uma isca de Satanás. Vamos seguir. Finalzinho do estudo, a página 11. O que mais? Para se tornar leal. Quem é que quer ser leal? Diga glória a Deus. Então leia com o pastor. 1. Você deve estar convicto de que seu líder é um homem de Deus. Acusações falsas surgem, assim como surgiram sobre quem? Sobre Jesus. Olha Lucas 23, versículo 2. E começaram a acusar Jesus, dizendo, havemos achado este pervertendo a nação e proibindo de dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E foi isso que Jesus fez? Quem é que lembra a história da moeda que Jesus pediu? Você lembra? Perguntaram, mestre, é lícito dar o tributo a César ou não? O que Jesus fez? Me tragam uma moeda. Trouxeram. Ele pegou a moeda, virou. De quem é essa esfinge e inscrição? Eles disseram, de César. Então Jesus disse,
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de... Ele proibiu de dar tributo? Mas você viu como as pessoas distorceram o que Jesus falou para o lado delas? Para tentar mentir, acusar e levantar um falso testemunho contra Jesus? Então isso vai acontecer, irmão. Às vezes você vai ver a pessoa falar, o pastor fez isso, o pastor, e às vezes não é verdade que a pessoa está falando. Vamos lá. Não aceite que falem do seu pastor sem terem prova, e principalmente se não estão na presença dele, e se o assunto não pode ser compartilhado com quem? Com ele, irmão. Você tem que tomar cuidado. 2, o leal é franco com seu líder a respeito do quê? Você tem que ser franco. Pastor, não estou bem, estou triste, eu me ofendi com tal coisa, ou estou fraco espiritualmente, estou precisando de ajuda. Não tem problema, não, mas se eu for pedir ajuda, falar que eu estou fraco, o pastor vai brigar comigo. Não vou brigar com você, você acha que eu sou bravo, mas você pode vir conversar comigo, não tem problema. O dia que você tiver com uma dificuldade, você pode falar, você pode ser sincero, a gente tem que ser sincero. Amém? Todo mundo passa por luta. Quem é que já pensou em desistir aqui? Desculpa, aqui é o culto só dos fortes. Quem é que já pensou em desistir? Olha aí, ó, maioria. Quem é que já se sentiu desanimado? Já passou isso por... Às vezes acontece ou não? Eu tenho que ser sincero, todo mundo tem. Não, pastor, eu acho que eu estou fraco, eu estou longe de Deus. Irmão, não é que você está longe, você tem sentimentos. Tem fases que os sentimentos tentam nos convencer de alguma coisa. Aí você vai orar, você vai buscar, sua fé se acende e você vence essa situação. Amém? Todo mundo já passou por uma situação difícil. Continue comigo. Leal é franco, seu líder. Aquele que sabe de algo errado que está acontecendo e não conta ao seu líder, está sendo o quê? Desleal. Se você esconder algo do seu líder, a impressão que ficará é de que você está a favor do que aconteceu. Vamos ler dois versículos de 1 Coríntios, tá? Geralmente se ouve que há entre vós o que, queridos? Fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de quem? O que aconteceu na igreja de Coríntios? Um homem se deitou com a madrasta dele. Isso é pecado. É a mulher do pai dele. Como é que o Paulo ficou sabendo disso? Porque ele tinha uma família na igreja de Corinto que era leal, que foi lá contar para ele esses problemas e dizer que o irmão ainda estava no meio da igreja. Não sei se ele ajudava em alguma coisa na obra. Eles falaram para o bem da obra. O que o Paulo fez? Mandou que o irmão fosse corrigido. Ele não podia continuar daquele jeito no meio da obra lá da igreja, ele tinha que ser corrigido. Agora a segunda parte é a família contando para o Paulo, ele explicando. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre quem? Então como é que o Paulo sabia dos problemas? Porque ele tinha pessoas leais, que estavam ajudando ele a cuidar da igreja e falando, Paulo, ouve isso aqui é muito grave. É grave ou não é grave? O homem se deitou com quem? Com a madrasta dele, isso é um negócio grave. Continue comigo. Não carregue o pecado de ninguém. Não peque por omissão. Às vezes nós oramos, Deus, o que eu estou fazendo? Mas na verdade você deveria dizer, Deus, o que eu deveria ter? Porque às vezes eu deveria ter feito, mas eu me omiti. Levítico 5, versículo 1, leia comigo. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo o que, queridos? Uma voz de blasfêmia, de que for o quê? Testemunha. Seja porque você viu isso, ou porque você soube. Olha o que a Bíblia diz. Se você não denunciar, então você vai levar o quê? Porque às vezes a pessoa sabe de coisas erradas que estão acontecendo, coisas que vão prejudicar a obra, a vida de alguém, a igreja, e a pessoa não fala. Está pecando por omissão. Tinha que levar para a liderança, para o pastor, e falar, pastor, está acontecendo tal coisa, eu não quero carregar esse pecado comigo. Amém? Se eu sei e não falo, eu estou carregando um pecado comigo. 3, a lealdade lhe custará o quê? Amizades. Se queremos ser leais a Cristo, temos que abrir mão de algumas amizades. É impressionante alguns cristãos continuarem mantendo amizades com pessoas que são o quê? Rebeldes, desleais, com pessoas que falam mal do seu ministério e do seu pastor. Cuidem as conversas o quê? Inadequadas. Pastor, o que eu faço? Não dá para ficar mais junto, não dá mais para ser amigo. Tem que só orar por essa pessoa. Se caminhar com ela, ela vai sujar o seu coração. Leia o versículo de Coríntios. Mas agora vos escrevi, 1 Coríntios 5,11, que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão.
pessoa diz que é irmã em Cristo. Não, mas eu sou de outra igreja, mas todo mundo vai para o céu. Mas não dá para ser amigo, porque é desleal. E quem é desleal vai para o céu? Não, não vai para o céu. Não importa qual igreja você esteja, você tem que ser leal. Por exemplo, eu vou para uma igreja tradicional, ok? Se naquela igreja não pode assistir TV, o que eu vou ter que fazer? Eu não vou assistir TV, porque eu tenho que ser leal ao meu ministério, ao meu pastor, à minha igreja. Não, mas eu vou. Eu não estou nem aí, eu sei que não é pecado. O que eu estou sendo? Eu estou sendo rebelde, eu estou sendo desobediente. Se o pastor viu que não pode assistir TV, ele está vendo alguma coisa errada ali. Eu vou para o ministério, daqui a pouco aquele ministério tem que se usar saia. Ah, mas eu não vou usar saia, eu vou botar calça. O que eu estou sendo? Ô irmão, tem que ser obediente, cada casa tem a sua regra. E eu tenho que obedecer aquela regra. Vai trabalhar e começa a desobedecer no trabalho, o que vai acontecer? Vai ser demitido. Segue em frente, vamos lá. Aquele que se dizendo irmão for devasso. O que é uma pessoa devassa? Só piada suja. Só coisa suja, assim, pecaminosa. Opa, é irmão escrita na carne. Só fala coisa pecaminosa, só fala piada suja, conversa suja. For avarento. A pessoa só fala de dinheiro e só pensa em dinheiro. Dinheiro está em primeiro lugar na vida da pessoa. O que mais? Idólatra. A pessoa coloca tudo na frente de Deus. É o trabalho na frente de Deus, é a família. Ô irmão, vamos no culto? Não, não posso. Nunca pode. Sempre tem alguma coisa na frente de quem? De Deus. Continue comigo. É maldizente, ou seja, a pessoa está sempre falando mal. Fala mal da igreja, fala mal dos obreiros, fala mal do pastor, fala mal de qualquer grupo que participe. Que irmão é esse? Que é irmão e está sempre reclamando, falando mal de tudo. Essa pessoa não está bem. A Bíblia está dizendo, eu tenho que me afastar dessas pessoas. Beberrão tem algum vício. A pessoa diz, eu sou de Deus, mas você vê, ela tem um vício. Ela bebe, fuma, não só isso. Existem outros vícios. A pessoa está praticando um vício ali, tem que se libertar. Ou é roubador. O que é roubador, pastor? A pessoa não devolve dízimo para Deus. Ou não devolve oferta, porque nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. A pessoa não é fiel. E quando você vai dar a sua oferta, ela, nossa, tu vai dar tudo isso. Se eu fosse você, não fazia essa oferta aí não, fazia menos. Para que tudo isso? Ainda você vai dar uma oferta, a pessoa é contra você ainda. Então a pessoa não é fiel. O que a Bíblia está dizendo? Com o tal, nem ainda. A Bíblia está dizendo, se afaste desses irmãos, nem coma com eles. Ou seja, porque essa pessoa vai te convidar para jantar na casa dela, para almoçar. Ela vai dizer assim, olha, vamos tomar aquele chimarrão? E às vezes não é o chimarrão, é o que, pessoal? É o fofocão. Então essas pessoas você tem que se afastar, porque elas vão distanciar você da presença de quem? E nós vamos ser leais. Quem é que vai ser leal? Vamos ser fiel a Deus ou não vamos? Salmo 101, maestro, versículo 6. Obrigado. 101, 6. O que diz o 6? Os meus olhos procurarão os fiéis da onde? Irmão, Jesus está procurando. Tomara que ele encontre você. Que ele veja em você um membro fiel, uma pessoa fiel. Quem não for leal, não for fiel, nem no céu vai entrar. Vamos ficar de pé.